Uma boa terça-feira para ti. Queriam Huguinho. vocês todos morrer com o Hugo Vandardinho e Tiago Ribeiro. Boa terça-feira, espero que tenham gozado um bom feriado. Claro. Que o feriado gozou convosco com toda a certeza. De certeza na cara. Há anos, Claro. há anos sambando na vossa cara. Pois é, dá-me tracks. Tracks igual a trilha. Trilha é isto que ouvem todos os dias de fundo. A minha avó gosta tanto de homens e mulheres. Que difícil. Indiferente que Neste- vem toda à a rede é gente sempre peixe. Seja congelado ou fresquinho. Neste dia, ou até seco, aqueles arenques secos. Neste Em sal. dia, em salmoura ou em conserva. O que interessa é que seja peixe. Neste dia, que uma pessoa tem de se alimentar. Claro. E o peixe é um bom alimento, citando a canção. Não pode não puxar carroças, mas neste dia, em 1919, vamos respeitar as pessoas. Por favor, Hugo. Isto não acaba por ser uma espécie de velório, não é? Sim. De cova. Neste dia estávamos em 1919, estava a ser fundado o Azeite Galo, a cantar desde 1919. Verdade. Mas não tem muito a ver com o nosso morto. E morria em Porto Alegre. Oh meu Deus. Dizias que não tinha a ver. Oh Azeite. meu Deus. Morreu aos 64 anos o Bem farmacêutico e industrial português Emílio Estácio, um homem incredible. Emílio Augusto de Faria Estácio nasceu em 1854, também lá em Porto Alegre. Este homem não tinha sorte nenhuma. Farmacêutico. Farmacêutico. E a rede. Caleiro! Caleiro! Pelo menos ele podia ir ao Tomba Lobos em Porto Alegre, um dos restaurantes mais fixes, seguramente, de Porto Alegre. Gosto mesmo, não te passo aqui publicidade, mas adorei lá almoçar, jantar e fazer essas coisas todas Uau. quando estive em Porto Alegre. Fica aqui para não estarem só a dizer Não que é eu digo só, mal de não Porto é Alegre. só mortos também, não é? Isto Sim, também tem um porque bocadinho de podiam arrasar recomendações. Porto Alegre e ficava só o restaurante, não é brincar. Por acaso é uma cidade bem bonita. É, Porto Alegre. Nem sei onde não, que fica. não é assim tão bonito. Por acaso é mesmo. É média. É bonita, Sim. é bonita. Para 10 pessoas. Estou a brincar, aqui todas as terras levam por aí. Claro, claro. Vamos lá voltar ao nosso morto. Já dissemos que ele foi farmacêutico e se calhar começamos por aqui mesmo, pela história da farmácia. Ora, vamos começar pela pré-história. O que é a definição da pré-história? É antes da invenção da escrita. Portanto, não havia história, que a história é o registro das precarias, claro. E, portanto, apenas temos da pré-história, para sabermos fazer a história, se quisermos, da pré-história, passa a estupidez que acabei de dizer, temos apenas os registros das coisas que encontramos, dos instrumentos que as pessoas usavam e dos vestígios humanos, portanto, os ossos, os esqueletos das pessoas. Deixa-me cá ver isto. Sobretudo nas múmias naturais, que acontece às vezes, não é? Sim. Eu não gosto. Eu sempre odiei comprar múmias artificiais. Sim. Não gosto, acho as feias. E faz péssimo. Sim, Faz fica péssimo. feio. A pessoa Engorda mete ali, muito mais. não tem graça nenhuma. Bem, não. Mas sabes que são as múmias naturais? Não sei, não. As múmias naturais são, claro, os egípcios mumificavam, mas isso já é muito tempo depois. Mas desde sempre há situações climáticas Perfeitas. Perfeitas, sim. Pode ser no gelo, pode ser em bogs, não sei como é que isso se diz, mas na Escandinávia aparecem muitas múmias dessas. São uma espécie de areias movediças de pântanos que conservam perfeitamente fazem múmias naturais. Ok. E portanto são ótimas para estudar e para estudar e para fazer companhia. Pões uma múmia natural Sim, lá ao teu lado no carro, por exemplo, Sim. e vais a conversar para não ficares aquela coisa do E não adormecer, e claro, vais de isso é muito Salamanca, perigoso. direto, Sim. Trazes uma múmia Claro, natural do lá, carro. e vais falando com ela. Pronto, ela não diz nada, mas também. Sim. Olha, às vezes é o melhor. O calado é o melhor. Agora, nós calculamos, com esses vestígios humanos que vamos encontrando da pré-história, que a esperança de vida era mais ou menos 25 anos. Um pouco menos nas mulheres, provavelmente porque morreriam no parto. Muitas vezes, claro. Sim, é verdade. Estamos a falar da pré-história, não é? Sim. E sabemos também que uma das condições mais frequentes era estarem lixados das costas. Isso é de acartarem com as pedras, como o Obelix. É que o que a pessoa tem na cabeça sempre é essa ideia, não é? Paus e pedras. Sim, entre os paus e as pedras, as costas não deviam ficar realmente muito bem. Olha que muito falas bem nisto agora, tratadas, começamos exatamente. logo. Agora, os remédios, claro que tinha de ser na natureza, pois eles não tinham mais nada, coitadinhos. Ervas, folhas, insetos, sementes e também, às vezes, iam ao lixo de uma grande superfície. Sabemos também que já faziam aquilo que nós podemos chamar cirurgias. Consertavam ossos partidos, porque encontramos isso nos vestígios. Faziam tratamentos com furos na cabeça,
durou durante muito tempo. Medo. Há 7.000 anos em França, pelo menos faziam-nos amputações, também há 7.000 anos encontram-se os vestígios disto na região de França e até se tratavam os dentes. Pelos amuletos que encontramos também junto das pessoas, sabemos ou calculamos que havia muita magia envolvida e, portanto, os feiticeiros eram os farmacêuticos das cavernas. A primeira receita médica da história foi encontrada na Suméria, onde hoje está o Iraque. Mais ou menos. Voltamos sempre aí, tantas vezes. Não é? Aqui já entramos na história porque Claro, eles inventaram escrita. a história. Claro. Exatamente. São eles que inventam a história. Naquelas plaquinhas de argila que já contámos aqui. Tem quase 4.500 anos esta receita. Uau. Explica como se fazer emplastros e também lavagens, lá as feridas, e alguns dos ingredientes que são usados: mostarda, figos, mirra, cocó de morcego, pó de é concha de sempre essencial. tartaruga. É sempre essencial. Um cocózinho de morcego. Para cheirar, lodo do rio, pele de cobra e depois tudo diluído em vinho, cerveja ou leite, coisas que eles já tudo faziam provavelmente para beber. Que mistela. É verdade. Nossa. Os egípcios também lhe davam bastante na fruta e deixaram tudo por escrito as tais, vamos aqui fazer as receitas médicas que passavam. A medicina chinesa desenvolveu-se de maneira independente há cerca de 4.000 anos, lá nas Sempre na coisas sua, lá não, deles. nas coisas Lá nas deles, coisas sim, lá sim. deles, com as bolas. Isso é coisa. Não, isso não é boa medicina. Sim, As aquece a agulhas. pedra, a agulha e não sei o quê. As bolas chinesas. Eu fico muito particularmente emocionado com a ideia destes povos grafarem o saber, e este saber em particular, que às vezes era determinante para a salvação Claro. e para a condição humana continuar qual. a existir. É não mesmo isso. É incrível, É é, mesmo de uma isso. É generosidade muito. É muito. para com o futuro. Tal e qual. Olha, isto é o que nós sabemos. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. E vamos começar a entrar por aqui à medida que vamos acumulando conhecimento. O primeiro remédio fabricado aparece descrito, claro, como dizias, num dos textos do século VI a.C., que é a base do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Alhos vedros, para traduzir em português. Agora, os gregos clássicos. Aqui sim, começam. Isso é que Eles os escreveram, eles já clássicos apontavam agora. tudo. Aparece a primeira separação entre os médicos e os ervanários, se quisermos, entre a medicina e a farmacêutica, que são coisas distintas que vão seguindo. Os Começou aí a separação também de vencimentos na altura. Tal e Já. qual. Novo regime fiscal para um e para Olha que outro. as farmácias fazem uma pilha de dinheiro. Pois fazem. Agora falas bem também. Ser farmacêutico que ser médico. Se eu tivesse cabeça para as todas. Ao mesmo tempo, temos, claro, o Hipócrates, não é? O pai da medicina, esses grandes médicos, mas temos também, vamos tendo outros nomes de grandes especialistas em plantas medicinais. Nascem os primeiros laboratórios para se estudar e se fazer os remédios e começam a aparecer as primeiras enciclopédias de plantas medicinais, que vão juntando também, como dizias, os conhecimentos do Médio Oriente, dos cientistas árabes, não é? E estes preceitos árabes e junto com os gregos clássicos vão ser usados durante grande parte da Idade Média. Os árabes, aliás, vão ser muito importantes nesta história. A chamada Idade de Ouro Islâmica, não é? Vai ser em Bagdá, que era o centro cultural do mundo neste século VII, VIII, que aparece a primeira farmácia propriamente dita como estabelecimento. Fisicamente mesmo. Fisicamente, Ai, uma farmácia. Uau. Uma farmácia lá, eu não sei dizer em sim, lá árabe, na não é? cena. Alfarmácia. E depois aparecem também grandes desenvolvimentos científicos no fabrico dos próprios remédios. Aparece a primeira farmacopeia, que é uma espécie de enciclopédia de fármacos. E também aparecem os primeiros manuais sobre como gerir uma farmácia. Incrível. Entretanto, voltamos para a Europa na Alta Idade Média. Tinha-se progredido pouca coisa. Tinha-se perdido, aliás, pouca coisa, muita coisa da cultura grega, desses conhecimentos. E, portanto, as coisas começaram a ser um bocadinho mais tradicionais. É o reza, um bocadinho que isso passa, Foi fuma mais dessa. um retrocesso. Foi Um bocadinho, mais, sim. com uma exceção curiosa, a Península Ibérica, que, lembremos, na Alta Idade Média, fazia parte do mundo islâmico. As coisas começam a mudar mais ou menos no século XI, com as traduções dos textos árabes que pegavam também na tradição grega. Abrem-se as primeiras farmácias na Europa, em conventos, na altura. A mais antiga fica em Florença, que depois começa a rivalizar com aquelas que apareceram em Espanha. Em Espanha, muito incrível. Também em Portugal havia especieiros, como se chamava, quem tinha conhecimento das ervas medicinais. Especieiros. É verdade, é muito incrível. Nunca tinha ouvido. Ou ervanários, e vendiam essas ervas. E também, provavelmente, a fumavam. Ai não, ao fim do dia, quando fechava a Claro. loja, O que não se vendeu, isto antes faça mal que ligava sobra. uma musiquinha no estabelecimento. Punham no seu cachimbozinho. Sim.
pegar um grande chill. Depois, no século XIII, nasce a profissão de boticário, já muito regulamentada, quem é que podia, quem é que não podia, os atributos de cada pessoa. Portanto, com esta preocupação de que isto é uma coisa importante para a saúde das pessoas, claro. Com particularidade, em Portugal havia bastantes mulheres, vemos também pelos registros, bastantes mulheres a exercer esta profissão. Eu estupidamente associo a ideia de boticário com um bocadinho de índice de magia. Não sei porquê, mas é só uma invenção da minha cabeça, não é? Claro, a química nasce na alquimia, não é? Sabemos essa Pois. história. Mas aqui havia um conhecimento profundo das plantas. Sim. Os fármacos, claro, há muitas coisas químicas e artificiais, mas muitos remédios são feitos também com uma base, claro. Bem, tudo é base natural, né? Tudo tem uma base parte qualquer pelo na menos daí, natureza. claro. Mas, portanto, era um conhecimento profundo dos atributos das plantas. No século XVIII também aparece cá em Portugal o ensino oficial da farmácia. E no XIX começa em força a Revolução Industrial na Europa, não é? Começa a fazer-se as coisas de forma industrial, uma indústria. Há grandes descobertas, as vacinas, o primeiro antibiótico foi a penicilina, claro, a pasteurização também. Portanto, tudo isto vai revolucionar a saúde e a vida, até a esperança de vida. O expoente máximo dos cientistas, não é? Ao serviço do progresso da humanidade. Estas revoluções todas, claro. Nasce na botica do Hospital de São José a primeira associação farmacêutica, chamava-se Sociedade Farmacêutica Lusitana, em Portugal. E também começa o fabrico em grande escala. E é aqui que vai entrar o nosso químico. Tinha sido um aluno brilhante na Universidade de Coimbra e também em Lisboa. Depois faz umas viagens pela Europa, onde visitou os laboratórios da Merck e da Bayer, que já existiam, não é? E vai abrir em Portugal, no ano de 1891, a primeira grande indústria farmacêutica em Portugal. Chamava-se ela Companhia Portuguesa Higiene. E é a primeira a fabricar comprimidos cá no vosso retangulozito. Podemos dizer também que o Emílio Estácio foi o primeiro português a misturar comprimidos com vinho, porque ele, nos seus tempos livres, era também um importante vinicultor, é mesmo verdade. Ganhou montes de prémios em exposições em concursos de vinho. Bem, em tudo onde se metia, saía sempre com os comprimidos e o vinho. Ele dizia, isto é o meu universo. Isto é o resumo da vida. O resumo da vida. Sim. Não tomem os comprimidos sem vinho, não tomem o vinho sem os comprimidos. E foi pioneiro na exportação de vinho também para o Brasil. Só que o seu nome fica sobretudo ligado à luxuosa farmácia que ele abriu no Rossio, a farmácia Estácio, que depois há imagens, era a mesma coisa assim em luxo asiático, é verdade. Sim. Depois abriu também uma sucursal no Porto, na rua Sá da Bandeira. Depois ele sai da Companhia Portuguesa Higiene, abre outra farmácia, noutro sítio de Lisboa, também chamada Farmácia Estácio, mas ele morre no ano a seguir. Agora, é verdade, e a farmácia continua, a sua rede expandir-se, claro. É verdade, continua a farmácia Estácio, hoje já não tem a ver com a família, mas continua a existir e a ser uma referência à farmácia Estácio, por acaso até gastamos bastante lá. Nós temos 2 amigos lá e há que lembrar só verdade, aqui 5 segundos, Doutores Gonçalo e Mónica, que foram muito nossos amigos, sobretudo durante o período da Covid, onde precisávamos daquelas porcarias como todos vocês, dos testes, dessa coisa toda, e lembramos o valor essencial da nossa vida, que está entregue a pessoas que nos servem todos os dias. E nos ouvem, todos os dias também. Não fizemos isso por causa disso, revelar que o Emílio Estácio merece um episódio, mas já agora mandamos umas saudações farmacêuticas. A quem continua o seu legado. É verdade. Agora, talvez o nosso morto gostasse da história com que acabamos hoje, que até já cá contámos. Perguntaram certo dia à ilustre antropóloga Margaret Mead qual tinha sido a coisa mais fascinante que ela tinha encontrado nos muitas décadas de trabalho de campo como arqueóloga que ela tinha encontrado. E ficavam à espera de uma resposta assim incrível. E ela respondeu sem hesitar uma coisa que nos pode parecer um bocado banal. E diz ela, um fémur humano pré-histórico partido e solidificado. E depois explicou, qualquer animal selvagem que parta o fémur está condenado a morrer sozinho, é assim mesmo a natureza, não consegue comer, os outros animais abandonam e acabam por ser comido como um predador. E por isso, diz ela, que haja alguém que tenha tido tempo e a ajuda para se curar de um fémur partido, lembram-nos de quão antiga é a nossa capacidade de cuidar uns dos outros. O Emílio Estácio morreu faz hoje 105 anos.